sobre presbiterato, uma vez como foi dito, nós teremos nesse ano eleições, ou eleição, para presbíteros e diáconos. Atos, capítulo de número 15. Basicamente, nós começamos no início aqui do capítulo. É lógico que nós não fizemos um exercício de analisar versículo por versículo, porque estamos sendo mais objetivos. Mas, de certo modo, a gente começou aí, no início mesmo, e nós paramos no versículo 28. Então, temos alguns poucos versículos desse capítulo, dentro daquilo que é o nosso assunto, que não compreende todo o capítulo, mas temos alguns poucos para a gente tratar e também olhar para outras passagens aqui da Bíblia que vão nos auxiliar a entender tanto o que é o ofício, como entender as características daqueles que devem ocupar esse cargo, esse ofício, essa função de ser presbítero. Eu preciso lembrar os irmãos do contexto aqui, aonde houve um problema nas igrejas que são chamadas igreja primitiva, as igrejas que surgiram através do trabalho dos apóstolos, que foram comissionados pelo próprio Jesus, que foram discípulos de Jesus, como nós sabemos. E a gente precisa lembrar que até antes de Jesus, o povo de Deus era restrito a uma nação em específico e a um local em específico. Então nós estamos falando do povo de Israel, estamos falando de um povo que foi chamado, escolhido por Deus, e a eles dado uma terra pela qual eles habitariam, que era a terra de Canaã. Então era algo muito restrito, muito exclusivo. Mas isso não significava que Deus já não dava a entender para o seu povo, ainda que não de maneira tão clara, de que ele tinha um plano maior. E esse plano maior fica claro quando Jesus vem. Porque aí em Atos capítulo 1, versículo 8, os irmãos se lembram aí da passagem? Sem o João Pedro colocar ali. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém era o local aonde pertencia, fazia parte daquele lugar que Deus deu ao seu povo para que fosse a sua habitação, né? A região ali de Canaã. Porém, eles estavam dominados pelos romanos, mas era restrito a Jerusalém e as regiões ali. Só que em Jesus, através da obra de Jesus, a ordem é: comecem em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso mostra para nós que de algo restrito passou a ser mundial, de um povo passou a ser todos os povos. É por causa disso que a igreja vai ter, assim, não é porque isso, o plano de Deus era um problema, de modo algum, porque Deus é perfeito. Mas isso resultou em um problema por causa do próprio ser humano. Era constituído a igreja, o povo de Deus, só de judeus, agora é constituído também de gentios. Os gentios eram os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, nunca conheceram a lei, a Torá, o Pentateuco, nunca praticaram a lei de Deus ou a lei de Moisés, mas ouviram o evangelho, se converteram e passaram a ser membros da igreja primitiva, espalhada nessas regiões todas até os confins da terra. E qual é o problema disso? É que nós temos um grupo criado numa cultura, que é a cultura judaica, e um grupo criado a vida inteira numa cultura pagã, onde judeus tinham que ser convertidos,
e aonde gentios também tinham que ser convertidos. Mas até que esse processo de conversão caminhasse para, ou no processo de amadurecimento dessa conversão, porque conversão não é somente pontual, ela é um progresso, ela é um processo na nossa vida, que começa quando a gente se converte e termina quando a gente morre. Então, nesse processo, tanto para judeus quanto para gentios, muitas dificuldades vão existir. E aí, uma dessas dificuldades era que alguns judeus estavam agarrados, mas eles estavam, sim, ainda olhando para o Antigo Testamento, entendendo que precisavam cumprir toda a lei, e isso era até um problema doutrinário, porque alguns entendiam que a salvação era por cumprir a lei. Esses são chamados de judaizantes. E esses queriam obrigar e forçar os gentios convertidos a se circuncidarem, a cumprirem a lei, etc, etc. Por outro lado, os gentios, que foram criados numa cultura pagã, traziam consigo também, nesse processo de amadurecimento e de conversão, algumas práticas liberais, algumas práticas imorais para dentro da igreja. Então a gente tinha esses dois extremos, judeus e gentios. Existindo essa dificuldade toda na igreja, o que é o capítulo 15 de Atos? É a liderança enxergar esse problema e se reunir por entender que era necessário tratar e resolver esse problema. Então nós temos aqui a reunião de um presbitério, aonde participava dessa reunião apóstolos e pastores, ou apóstolos e presbíteros, ou apóstolos e, que é o caso do Peter, ancião. Ancião, presbítero e pastor, tudo é a mesma coisa, tá joia? Essa é a liderança do povo de Deus nesse contexto do Novo Testamento, que é a igreja estabelecida como nós acabamos de falar. Tendo resolvido esse problema, porque eles tiveram a reunião, cada um falava depois do outro, eles chegaram a uma decisão, tomando essa decisão, eles tomaram outra, que era chamar Judas e Silas, está aí no versículo de número 27. Atos 15, 27. A outra decisão, voltando um pouquinho, 25. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. E aí a gente parou no 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí aqui é uma dessas decisões que eles tiveram diante do problema, em relação aos gentios. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então, por que nós estamos fazendo esse contexto todo? É para os irmãos se situarem, para a gente prosseguir aonde a gente parou, que foi o versículo 28. Porque o versículo 28 está falando dessa decisão de, juntamente com Barnabé e Paulo, Judas e Silas, que eram presbíteros, também os acompanharem para passar às igrejas essa informação que eles decidiram no presbitério. E aí nós temos, para a gente prosseguir, alguns detalhes, outros detalhes importantes aqui. Vamos pular para o versículo 32. Lembrando, irmãos, que por mais que a gente tenha um certo cronograma aqui com esses estudos, e que a gente já até passou desse cronograma, a gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a gente não precisa se apressar, Mas eu estou dizendo isso porque é importante e eu preciso da participação dos irmãos,
tá? Para tornar o estudo mais interessante, vamos assim dizer, para não ser só eu falando, só essa voz desafinada falando aqui. Versículo 32, falando sobre Judas e Silas, é mencionado algumas coisas a respeito deles. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Lembra lá daquela lista que eu coloquei no grupo, das características dos presbíteros e da função? Eu vou atualizá-la, tá bom? Não vou deixar de fazer isso não. E depois mando de novo lá no grupo. Então eu estou melhorando ela com base naquilo que a gente já foi estudando, eu não esqueci. Voltando, fecho parênteses e a gente volta aqui para o texto. Sobre Judas e Silas, é mencionado que eles eram profetas. E o que significa ser um profeta no contexto aqui do Novo Testamento? No contexto bíblico e no contexto do Novo Testamento. Isso, ser a voz de Deus. Então vamos lembrar que no período da igreja primitiva, o cânon, quando a gente fala cânon, são 66 livros da Bíblia inspirados por Deus através do seu Espírito Santo, com o auxílio daqueles que Ele capacitou e chamou para escrever a Bíblia, que é o que nós temos. É importante a gente considerar que nos dias da igreja primitiva, a Bíblia não tinha os seus 66 livros. Eles estavam ainda em construção. Então, talvez, creio que, muito provavelmente, todo o Antigo Testamento estava completo, porém, o Novo Testamento não. A igreja primitiva é a igreja dias após, ou meses após, ou poucos anos após a partida de Jesus, a volta de Jesus aos céus. Então ainda são discípulos, são apóstolos, que foram cumprir Atos capítulo 1, versículo 8, aonde as igrejas estão surgindo, aonde a igreja está crescendo, ela está se estabelecendo, aonde as cartas pastorais, sejam elas paulinas, sejam elas gerais, também vão ser escritas diante dos problemas, que um deles era os judaizantes e outro era o liberalismo por parte dos gentios. Basicamente é o que a gente encontra nas cartas pastorais. Então, tanto os evangelhos, os 4 evangelhos, como o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, como as cartas pastorais e depois o livro de Apocalipse, foram escritas posteriormente. A Bíblia não estava completa. É por causa disso que nós tínhamos esse ofício profético, mais ou menos como se dava no Antigo Testamento. Por quê? Deus não tinha revelado tudo o que era necessário para o seu povo. Então, a maneira que Deus revelou lá no Antigo Testamento, aonde isso foi registrado, foi Deus falando, Deus chamando profetas, como nós temos os profetas do Antigo Testamento, e temos os apóstolos do Novo Testamento, Deus chamando, usando esses para ser boca de Deus, para falar ao povo de Deus e à igreja de Cristo Jesus. Estas coisas foram registradas. Então, é o que nós temos, a Bíblia. Por causa disso, é que esse ofício profético acontecia mais ou menos como no Antigo Testamento. Depois que o cânon é encerrado, a gente crê que Deus, se Ele quiser, Ele pode falar boca a boca como Ele fez no passado. Mas nós já temos a revelação ordinária de Deus para o seu povo. Não é nada além e nada aquém, ela é suficiente. E nesse sentido, a gente pode olhar para esse texto, onde a gente identifica uma característica que nós já mencionamos em outros textos, já observamos em outros textos, que é a característica de um líder e oficial, um presbítero, um ancião, um pastor da igreja, é alguém que naturalmente precisa exercer o ofício de profeta. Em que sentido? De poder comunicar à igreja a palavra de Deus. De que forma? Por revelação especial? Nós não vamos entrar no mérito da questão.
mas por revelação ordinária, ou melhor, por revelação extraordinária. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas por revelação ordinária, que é a Bíblia. Os líderes, os presbíteros, pastores e anciãos, têm por trás desse ofício exercer esse aspecto de falar da palavra de Deus. Então, em outras palavras, a gente está se referindo a tanto pregar, porque o que é uma pregação? É a exposição, é a explicação, é o ensino e a aplicação das Escrituras na vida do povo, certo? O que é um estudo? A mesma coisa, mas não necessariamente seguindo versículo por versículo. Porque como são assuntos, a gente vai ao longo de todas as Escrituras para ver o que ela trata sobre um assunto. Mas não deixa também de ser expositivo, porque, na verdade, a exposição ou o ensino das Escrituras de maneira expositiva é uma didática melhor do que temático e do que... Qual que é a outra característica de sermão mesmo, Vitor? Esqueci. Temático, expositivo, textual. A gente também não vai abrir parênteses para explicar cada uma dessas coisas, tá bom? Voltando. Quando a gente olha para o versículo 32, esses dois presbíteros, Judas e Silas, eram também profetas. Eram pessoas que pregavam, ensinavam, expunham, levavam a palavra de Deus. O quê? Os ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou para os discípulos, o que os apóstolos ensinaram para outras igrejas. Então, aquilo que era a lei de Moisés, etc, etc. Ok? Aí, entendendo que implicava nesse aspecto profético, Judas e Silas tinham essa característica, né, exerciam o seu ofício dessa forma. Nós também, acho que já mencionamos em algum momento, que fica implícito que se um líder é aquele que precisa expor, levar a palavra de Deus ao povo de Deus, ele precisa conhecer a Bíblia, precisa ler a Bíblia, precisa ter uma vida de leitura das Escrituras, porque se é isso que faz com que o povo de Deus seja orientado, e se ele é chamado para orientar o povo, como é que ele vai orientar o povo se ele não conhece aquilo que orienta o povo? Então é preciso domínio, é preciso conhecimento, é preciso estudo da palavra de Deus. Outra coisa também, aqui no final do versículo 32, é que diz que esses irmãos faziam 3 coisas. Quais são elas? Olha aí para o versículo 32. Eles consolaram os irmãos de que forma? Com muitos conselhos e os fortaleceram. Em algum momento, creio eu, não vou me lembrar aqui ao certo, acho que nós mencionamos algumas destas coisas. E aqui é repetido novamente essa ideia que gira em torno daquele que tem que exercer um cargo de liderança. Ele precisa conhecer a Escritura, ele precisa ensinar, ele precisa pregar, ele precisa expor a palavra, mas é alguém que também tem como característica consolar o povo de Deus. Ou seja, falar palavras de alívio, de ânimo, de conforto, está por trás daquilo que significa ser presbítero. Também conselhos, e que está muito atrelado ao ofício de profeta, né? Porque você aconselha alguém com base em que livro? Nas Escrituras. Porque a regra de fé e prática para o crente é a Bíblia. Então, se alguém é oficial, ele é extremamente, fundamental e necessário que ele conheça, domina as Escrituras. De preferência, grego, hebraico, saber falar grego, hebraico,
Não, aqui nós estamos no mundo ideal, entendeu? Se for desse jeito, nem eu vou poder estar aqui, porque meu domínio não é grandes coisas assim também não. Mas assim, o ideal é conhecer as línguas originais para poder entender com profundidade a palavra de Deus, para que tendo esse domínio, ele possa ter o conhecimento para aplicar a palavra de Deus à vida daqueles que precisam ser consolados e que precisam ser aconselhados nas situações diversas da vida, que são situações difíceis. É. E veja, Peter, a questão não é nem só olhar o sentido da palavra no original, porque é como no português. Se você pega uma palavra isolada do contexto, você vai interpretar ela de diversas formas. Então, tem a semântica da palavra, tem a maneira como ela foi conjugada, o tempo que ela está, e aí dentro da cultura hebraica, dentro da cultura grega, tem todas essas coisas para considerar. Mas a gente está no mundo ideal, certo? O princípio é que o indivíduo que vai se tornar um líder tem que ser alguém com a característica de conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, porque ele vai ter que ensinar, ele vai ter que dar orientação. Então não pode ser baseado no seu próprio coração, não pode ser baseado naquilo que ele entende do mundo, não. É baseado na palavra de Deus para orientar, aconselhar, dirigir e guiar a igreja. Mas por último, olha só, que coisa interessante, irmãos, porque diz que também eles não somente consolaram e aconselharam, mas eles... Você entende o peso que significa um líder ter que fortalecer a igreja? O que eu quero dizer com isso? É que, de certo modo, está implícito que aquele que deve fortalecer é alguém que precisa sempre estar fortalecido. Vocês concordam? É lógico, meus irmãos, que como seres humanos, não importa se é pastor, se é presbítero, quem quer que seja, que a pessoa não vai ter momentos de fraqueza. Mas ele é chamado para fortalecer a igreja. Então, se ele é chamado para fortalecer a igreja, ele precisa ser alguém forte, se fortalecer. Porque é aquela ideia, como é que você vai fortalecer alguém se você não está forte? Vocês entendem? É lógico que tem como isso acontecer, mas eu entendo aqui que, de certo modo, tem que haver essa característica de pessoas fortes, né? Talvez a gente poderia dizer emocionalmente, pessoas estáveis, porque se uma liderança é fraca e está instável, isso vai refletir na vida da igreja. É como se fosse assim, pensa na sua casa, você homem, que é o sacerdote do lar, que você é chamado para poder... O Iago aqui, gente, é peça para poder ver as caras e bocas dele. Eu estou te criticando não, Iago, tá bom? Isso é bênção. Isso alegra meu coração. Mas, você homem, líder da sua casa, a ideia é que, quando acontece um problema com seus filhos e com a sua esposa, quem tem que segurar a onda? Isso vai dar uma discussão, né? Não, mas vamos pensar assim, no que é natural e no que deveria acontecer. Quem tem que segurar a onda? Deveria ser o líder, não é? É lógico que nem sempre, talvez na grande maioria dos casos, pela cultura que nós vivemos, por uma série de problemas, nem sempre são os homens que seguram a barra, mas deveria ser. Vocês concordam? Deveríamos ser. É tipo assim, eu não tenho o luxo de me ver enfraquecido, porque eu preciso sustentar os meus filhos, a minha esposa, que geralmente, irmãos,
É lógico que há exceções, mas geralmente os filhos e a esposa são mais sensíveis. É uma verdade ou não? Não, no geral, no geral. Eu imagino que sim. É lógico que tem exceções, né? Então, enfim, é só para exemplificar aqui, nós não vamos debater sobre, tá bom? Hã? É, vai complicar alguns aí. Mas eu quero voltar a destacar a importância de que um líder é aquele que tem que estar pronto para fortalecer a igreja. Porque ele está à frente. Acho que uma outra maneira de exemplificar isso é o general que, tipo, vai à frente. Ele está ali para, se eu tiver que morrer, é eu primeiro. Tipo assim. Vocês estão entendendo? Só para exemplificar aqui? Ok. Olhando os versículos 31 e 32, há um resultado. Resultado com base em quê? Numa liderança saudável, numa liderança que preocupa com a igreja, se importa com ela, precisa resolver os problemas da igreja, precisa tomar decisões. Diante de tudo isso, qual que é o resultado para a vida da igreja? Versículos 31 e 32. Alguém lê para a gente, por favor? Olha só, qual foi o resultado dessa reunião do presbitério, da liderança, para cuidar da igreja? Porque o problema era sério, irmãos. Era como se metade da igreja, judaizantes, e a metade da outra parte da igreja, gentios. Aonde não se dá bem. Como que a igreja caminha dessa forma? Caminha de maneira saudável? Isso era um problema sério. E aí a decisão foi tão bem tomada, até porque a gente já viu, no versículo 28, isso é mencionado, que a decisão foi baseada pela direção do Espírito Santo. E foi tão acertada que o resultado é que, quando essas 4 pessoas, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, leram a decisão do presbitério, olha aí o versículo 31. Sobremaneira, então uma alegria abundante, grande. Se alegraram grandemente, sobremaneira, pelo conforto recebido nessa decisão. Aí a gente volta ao versículo 32. Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Também não deixou de ser aí um resultado. É esse aspecto pastoral aonde o presbitério assim agiu na vida da igreja. Ao ouvir a decisão do presbitério, a igreja se alegra e se sente confortada com isso. E Judas e Silas também os consola e fortalece por meio de conselhos. Vou ler uma citação rápida aqui, aonde o Kistemarker fala assim: o efeito da carta e a explicação satisfatória dada por Judas e Silas são motivo de alegria e regozijo no coração dos crentes, porque eles deram orientações aos judaizantes e deram orientações aos gentios. O povo se sente encorajado pela carta e pelas palavras dos mensageiros. Aparentemente, eles não fazem nenhuma objeção às 4 estipulações colocadas pelo concílio. Quais são essas 4 estipulações? Está aí no versículo 29. Se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, e aqui é a respeito dos gentios. Então, a primeira coisa, coisas sacrificadas a ídolos, se abstenham do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. A igreja se sente feliz com essas decisões do presbitério. O povo se sente encorajado pela carta e pela palavra dos mensageiros. Aparentemente, eles não fazem nenhuma objeção às 4 estipulações colocadas pelo concílio. Assim como os cristãos em Jerusalém, eles também
mantêm a unidade da igreja. Dessa maneira, estão dispostos a fazer a sua parte, promover a harmonia e a paz. Então, um conselho, presbíteros, pastores, anciãos, líderes da igreja, precisam tomar decisões pela igreja, para o bem da igreja, para que ela viva em paz, harmonia e em comunhão. Não. É como nos nossos dias. Pastor e a liderança está cansado de falar certas coisas. Vamos dar um exemplo? Igreja, venha na terça-feira e venha na quinta-feira. Venha na escola dominical. Dá um efeitozinho, surte um efeito. Alguns, pela graça de Deus, atendem, vêm, mas outros. Aí nós não vamos entrar na questão dos motivos. Né? Alguns são justificáveis, outros não. Mas é a mesma coisa, porque é um processo. Pensa, são judeus que a vida inteira entenderam que era a lei de Moisés. Eles não foram bons exegetas. Eles não interpretaram que a lei não era condição para ser salvo. Eles não interpretaram que aquilo tudo era simbólico e apontava para Cristo. Quando Cristo vem, aí Cristo fala assim, ó, não era como vocês pensavam, é dessa forma. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a vida inteira a gente aprendeu que uma coisa era certa e depois você descobre que era errada. Não choca? Não é um processo de abandonar o que a vida inteira você foi acostumado para você adquirir uma nova prática? Então, isso continuou existindo, mas com certeza teve seus efeitos positivos, como a gente observa aqui, mas nós vamos ver que esse é um problema dominante nas demais cartas, né? Sim, mas assim, teve seu efeito, né, instantâneo, mas não foi perfeito, porque o ser humano é pecador. Você sempre vai criar alguma coisa para achar que a salvação é por obra. Às vezes a gente nem percebe. É alguém que faleceu, e aí a gente diz, essa pessoa era tão boa, tão honesta, né, está num lugar melhor. A gente nem percebe a maneira como a gente associa as coisas. E aí a gente sempre vai inventar outras para substituir. Sim. Não estou generalizando. Uhum, é isso mesmo. Seguindo, versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. O resultado dessa reunião toda não foi apenas paz para a igreja, mas paz à liderança. Esses que voltaram em paz são os 4, que foram lá comunicar. E isso, irmãos, não tem nada melhor. Acho que domingo passado eu mencionei. Quando o conselho tem que tomar uma decisão muito difícil, e que depois de ouvir cada um ao outro, depois de orar, depois de olhar para as Escrituras, depois de estar sensível ao Espírito Santo para conduzir, e é tomada uma decisão, ainda que ela seja difícil, e nenhuma decisão é fácil, a liderança, o conselho sente paz, porque conclui que tomou a decisão certa. Então isso tira um peso, porque nós fizemos a nossa parte, né? E é mais ou menos a mesma coisa que está sendo relatada aqui. Diante disso, a gente encerra o capítulo 15 de Atos. Nós vamos para o capítulo 16. E aqui nós vamos observar apenas 2 versículos. Porque qual é o exercício prático que a gente está fazendo ao falar sobre esse assunto? É que você tem um tema e você vai
pesquisar na Bíblia todos os versículos que falam sobre aquele tema. Alguns versículos não são importantes para o foco que a gente está dando para o estudo, que é 2, características e o que é o ofício. Então é por isso que a gente exclui outros, porque vai aparecer lá a palavra presbítero, e outros a gente estuda, porque aí tem importância para o foco que a gente está dando. É o caso de Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Isso aqui tem relação com o capítulo 15. Entregassem as decisões. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram, mais uma vez, qual o resultado? Fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Por quê? Quando a igreja está saudável por líderes que tomam decisões acertadas. Agora, quando uma liderança não toma decisões, deixa as coisas de qualquer forma, a igreja caminha de mal a pior. Vai ter divisão, vai ter grupos, judaizantes, gentios e por aí vai. Então, uma liderança precisa ser ativa em tratar os problemas da igreja. Se nós fôssemos levar isso ao pé da letra mesmo, né, irmãos? Eu acho que não ia ter horário para o conselho chamar, né? Inclusive tratar o nosso próprio coração. Mas o ideal é isso. Tratar a igreja, de modo geral, a fim de que a igreja seja a mais santa possível. Então, se isso aqui é uma falha, precisa ser corrigido. Mas, geralmente, o que a igreja mais vê sendo tratado são casos extremos, certo? Que são aqueles casos públicos, que são aqueles casos notórios, que são aqueles casos escandalosos, mas coisas pequenas precisam ser tratadas, e às vezes são, mas nos bastidores, de maneira individual, pastoral ali. Então, irmão, tem tempo que eu não te vejo no domingo. Está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, é falta de vergonha na cara. Então, irmão, aqui o óleo de peroba. Já está comprado, né? Então, é mais ou menos isso. Não é, meus irmãos, por questão da liderança ser melhor. Não, de maneira alguma. Mas é porque, em primeiro lugar, a liderança precisa ser referência e exemplo, né? Então, começa por aí. A liderança também precisa ser pastoreada. O pastor precisa ser pastoreado. Mas a liderança é chamada por Deus para te ajudar a ser uma pessoa melhor diante de Deus. Isso é ruim? Se nós somos chamados para ser a imagem de Cristo Jesus. Só que o problema é que a gente não gosta de ser chamado a atenção. Ou a gente não vê isso com bons olhos. E é para o nosso bem. Vamos para outro texto, que é 1 Pedro, capítulo 5. Semana passada, irmãos, domingo passado, eu comecei o estudo dizendo para os irmãos que vocês estavam muito calados, né? Aí depois que um começou a falar, o povo desembolou. E hoje vocês estão mais calados do que domingo passado. Então vamos participar aí. Tânia. Não, mas domingo passado foi a Tânia, foi a Eduarda, foi o Fernando, foi Caleb, foi a Maria, a Ana Maria, perdão, foi a Marta. 1 Pedro 5. Aqui também aparece a palavra presbítero, já no versículo 1. Mas aqui a gente já pode pegar o gancho, e a gente vai ver isso, de pegar uma outra palavra, que também se refere ao mesmo ofício.
Então, quais são as 4 palavras que se referem ao mesmo ofício? Vamos lá, qual é a primeira? Olha para o Peter que vocês lembram. Isso. Depois, presbítero. Depois, bispo. Bispo nós não falamos ainda não, né? Então vai chegar. Bispo e? Não. Pastor. Vamos ler o texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, está aí a outra palavra, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Só um detalhe, ancião, presbítero e bispo, palavras sinônimas para uma mesma expressão grega, tá? E a palavra pastor é uma outra palavra grega, mas se referem ao mesmo ofício. O que Pedro aqui nos ensina? Que um presbítero não é aquele que exerce o seu cargo ou exerce o ofício das seguintes formas. Então aqui é um contraste entre o que um presbítero não deve ser ou fazer e o que um presbítero deve fazer. É esse contraste. O que um presbítero não deve fazer? Não deve ser presbítero por constrangimento. O que significa isso? Não exercer o seu ofício com má vontade, por obrigação e forçado. Isso não é o ideal. É lógico que você tem uma obrigação, né? É lógico que nem sempre a igreja anima a liderança. Se for deixar, a gente desanima. Aí a gente tem que se obrigar a continuar fazendo. Mas o ideal aqui é que não haja esse sentimento de que assim, né? Vou ter que ir lá. Mais uma reunião do conselho. Mais uma disciplina. Não pode ser um fardo, não pode ser feito de má vontade, forçado. Essa é a primeira maneira como Pedro diz que um presbítero não pode exercer seu ofício. Uma outra forma que também não deve ser exercida é com um sentimento de ganância. Motivações gananciosas. É um maior cargo que eu posso ocupar da igreja. Então, todo mundo vai me ver num cargo importante. Não pode ser motivado por posição, por poder. E, num outro sentido, por lucro, vantagem e benefícios. Então, aquele negocinho, não dei certo em nenhum trabalho, vou ser pastor. Ou, vou ser pastor porque pastor recebe X. Ou, vou escolher das 3 igrejas a que paga mais. Ou, vou para uma igreja onde tem 1000 membros. Motivações erradas, que não podem existir dentro do coração de um oficial, de um líder, de um presbítero, de um pastor. Quem quer que seja aqui a palavra. Ok, irmãos? Vocês estão guardando aí? Acompanhando? O que mais? Não pode ser por constrangimento, ganância, e olha aí. Qual que é a próxima coisa? Como dominadores. Autoritarismo. Vocês vão fazer porque eu sou o anjo da igreja, Deus me revelou e eu estou mandando.
Isso significa que em momento algum pode existir uma situação onde a palavra talvez seja eu estou mandando. O que vocês acham? Autoritarismo é bom ou não? Tá. É isso aí que eu estou querendo discutir com vocês. Uhum. Certo. Então há casos e casos. Ok. Sim. Alguém mais? A Raina, tá aí. Brincadeira. Olha, se você tem líderes, isso implica que tem alguém acima e outro abaixo, certo? Nós não estamos falando aqui de ser melhor ou não, mas de cargo. Então tem um que está acima e o outro está abaixo. Quem está abaixo implica em submissão, certo? Então já começa por aí, como a Tânia está pontuando. De que se há líder, de certo modo você tem que estar sujeito à liderança. E isso é uma das coisas que a nossa igreja, na Constituição, se não me engano, diz que o seu dever como membro da igreja é se submeter às autoridades irrestritamente. Desde que não fiz as escrituras. Mas está implícito a submissão. Só que nem todos entendem e nem todos agem dessa forma. Aí é um problema. Agora, é lógico que há extremos, que é o que Pedro está falando, o autoritarismo, que é o abuso da autoridade. Porque a autoridade tem que ser exercida. E às vezes em momentos que a pessoa tem que ordenar. Porque a gente vê que os apóstolos faziam isso. Eu mando, abandonai, tudo é ai, façai, isso é ordem. Não está perguntando se quer ou se não quer. Está mandando. Só que há casos e casos. No geral, vocês concordam que há casos e casos de exercer a autoridade? Então, ok, fechou, é isso.
Não, fechei. Uhum. E- Isso. Exatamente. Exatamente. Gente, lê em casa Hebreus capítulo 12. Lê em casa capítulo 12 de Hebreus. Porque qual é o aspecto que nós, se tem liderança que leva a sério o ofício, ele te ama. Amém? Ele se preocupa com você, ele quer o seu bem. Se ele tem esse espírito, se ele puxar a sua orelha, é para o seu bem. Veja dessa forma. É igual o pai com o filho. Quem disciplina o filho, porque ama. É ou não é? Porque se não ama, deixa de qualquer jeito e vai se lascar depois. Então a gente precisa exercitar, de aprender essa maneira de ver a nossa liderança, que leva a liderança a sério, como pessoas que Deus está pondo na sua vida para, em alguns momentos, te consolar, te confortar, te aconselhar, te fortalecer, mas dar uma puxadinha de orelha. E aí, nós estamos... Hã? Eu? Ah, sim. Sim, entendi. Agora linkei. O problema é que nós estamos numa cultura de mimimi. Aonde o que a Eduarda falou é uma coisa que acontece comigo. Às vezes o sentimento que eu tenho é de que assim, se eu pegar duro demais, a pessoa vai ficar ofendida. E eu não quero ofender. Essa é uma natureza minha. Então esse sentimento que assim, fica com medo, acuado, né, de puxar a orelha. E esse é um dos papéis da liderança, precisa puxar a orelha. Só que há casos e casos, há formas e formas, há momentos e momentos. Esses dias, eu fui conversar com uma pessoa e eu precisei ser duro com ela, de falar assim, erros, apontar erros e exortar a pessoa para que corrigisse. Mas isso, segundo eu lembro, acho que foi a primeira vez. E eu estou aqui há 2 anos. Então, sim, cabe da liderança muita sensatez, muita prudência, muita sabedoria, porque não é todo momento. Há momento que você tem que consolar. Não dá para apontar o pecado direto. Por exemplo, aí tem a Tânia, depois o Peter. Por exemplo, uma pessoa que está em um pecado. Eu já tive uma experiência dessa, numa outra igreja. Eu acho que até já comentei isso aqui, num outro contexto. Tinha uma pessoa numa igreja que eu queria me aproximar dela. Então eu usei de uma estratégia para me aproximar dela. Eu consegui me aproximar dela e conversa vai, conversa vem, pastoreando ela. Ela falou que estava vivendo um pecado. E aí o que eu disse? Eu falei assim, olha, isso está errado, não é o que Deus quer, eu estou resumindo, né? Não é o que Deus quer. Eu me entristeço com isso, mas eu estou aqui para caminhar junto, vamos caminhar junto? Então, é o momento de eu falar assim, você vai para o inferno, sabe? E às vezes a gente é igual os fariseus, né? A gente acha que a nossa conduta de vida é exemplar, perfeita, não é? E taca pedra no outro. Lembra lá do caso da mulher que foi pega em adultério? Flagrante adultério? Quem não tem pecado, lança aí a pedra. Não tem ninguém que não lance, que lance, né? Então a gente tem que ter essa conduta, sabe? Há momento para você falar, olha,
de fato está errado, não concordo, mas eu estou aqui, vamos caminhar. E há aqueles momentos que você tem que falar assim, cara, não tem como não, você dá um jeito aí, de pegar mais firme. Não é assim que a gente faz com o filho? Paciência, 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 chega uma hora que você, né? Ah, menino. Oi. Vamos pela ordem? Tânia. Fala, Tânia. Sim. Eu te entendo, Tânia, mas, assim, isso demonstra a maturidade, o nível de espiritualidade, mas vamos pensar, eu sempre tento fazer esse exercício. Em algumas coisas para nós, Tânia, é tão claro, é um absurdo, concorda? Concorda? Mas tem casos que ainda a gente não enxergou, sabe? Em tudo na nossa vida. Mas é porque em algumas áreas a nossa maturidade está tão desenvolvida que a gente olha para a pessoa que está vivendo a mesma situação, mas é imatura e fala assim, não tem cabimento um negócio desse. Só que a gente está focando só numa área. Se a gente olhar para outras áreas da nossa vida, ainda a gente está lá embaixo, tomando leite. Então o exercício é, louvado seja Deus pela nossa maturidade em certas áreas, mas a gente tem que desenvolver em outras áreas que a gente nem nunca enxergou, por uma série de questões. E aí cada um avança na medida que ele tem esse tipo de filosofia. Eu já falei aqui, não sei, mas eu tenho uma filosofia para a minha vida que é eu tentar ser uma pessoa melhor o máximo que eu puder a cada dia. Então isso me ajuda a olhar para mim, reconhecer meus erros, a apontar o dedo, mas às vezes me olhar no espelho e ver que tem uma tora dentro do meu olho. Exemplo, simples. A gente condena quem toma bebida alcoólica, não é? Uma questão cultural e tal. Nós também não vamos entrar no detalhe. Mas culturalmente, a igreja não é uma igreja que tem o costume de fazer uso de bebida alcoólica. De maneira que a gente tem um preconceito e condena. Mas eu te pergunto, nós não consumimos bebida alcoólica, mas a gente é glutão. Nós não consumimos bebida alcoólica, mas nós somos viciados em tomar Coca-Cola. Qual que é a diferença? Vocês estão entendendo? Às vezes são dois pesos e duas medidas. E aí esse é o detalhe da gente ser maduro de olhar muito mais coisa. O problema é que a gente foca só numa coisa, que é crassa, que fala a palavra, que é assim, extravagante. Mas e as coisinhas pequenas? Tá entendendo, Tânia? Mas eu concordo. Ok? Fala, Peter.
mas é exatamente isso. Mateus 18. Eu já dei um estudo aqui na igreja sobre Mateus 18. Exatamente isso. Mas vamos pensar aqui. Jesus, qual era a maneira de Jesus confrontar as pessoas? Como ele confrontava? Em amor. Não é? Lembra lá da mulher estou falando de João, da samaritana. Lembra lá? Do poço? Que o marido que ela tinha não era marido, já era o 10º, não sei lá, não lembro bem. Jesus confrontou ela, mas como que ele confrontou? Tipo assim, eu sou melhor do que você, você merece ir para o inferno. Não, ele confrontou. Mas não em superioridade, mas com amor. Não tem um aspecto de amor e piedade ali, da parte de Jesus? Mas ele confrontou. Às vezes a gente confronta o outro dizendo assim, você faz isso porque eu não faço. Às vezes a gente não é assim. Está errado. Agora eu te pergunto, qual foi a maneira que Jesus bateu no seu ministério? Bateu. Com as palavras. Com quem? Com os fariseus. Porque era um povo não arrependido. É isso que é doído. Quando a gente não tem um povo de coração quebrantado. Porque quando tem, você trabalha, você consegue caminhar. Agora, quando não tem, e foram esses que não tinham que Jesus bateu. Ai de vocês, hipócritas, eles vão para o inferno. Assim, não é para falar dessa forma, né? É só para exemplificar que a maioria das vezes Jesus falava em amor porque ele estava falando com gente quebrantada. Agora, com de dura cerviz, o que Mateus 18 fala? Quem é de dura cerviz considera como publicano e gentio. Por quê? Não é crente. Porque todo crente deveria ter um sentimento de quebrantamento. Eu estou errado. Estou errado. Pelo amor de Deus, irmão, se a gente não tem capacidade de reconhecer o erro e corrigir o erro, aonde nós estamos? Sim. É. Eu dou o dízimo do endro, do cominho, jejuo 3 vezes, oro nas esquinas, vou à igreja. Exato, cara. Sim. E aí, pegando seu gancho, irmãos, ora pela liderança. Porque é pecador como você. Só que se ele cair, isso traz prejuízo extremo para a igreja. Porque é um líder. Então, assim, às vezes a gente tem que disciplinar irmãos por questões tristes, né? Obviamente.
E o sentimento que eu tenho é que eu falo assim, meu Deus, eu não sou melhor do que essa pessoa. Se eu não guardar meu coração, eu vou fazer a mesma coisa. Entendeu? E assim, o diabo vai atacar, é o que eu falo, o diabo acorda com o objetivo de fazer a liderança cair. Nesse sentido de olhar para nós, que aí você está citando o Sermão do Monte. Antes de você falar do cisco no olho do seu irmão, olha o tamanho da tora que está dentro do seu olho. Eu tento pensar assim, vou dar um exemplo real. De vez em quando eu falo aqui sobre, exorto, né, puxo a orelha dos irmãos para participarem dos trabalhos de meio de semana. Não faço? Às vezes eu chego na quinta-feira, tem pouca gente. Aí dá aquela ira, não sei se é santa ou se é pecaminosa. Mas eu penso assim, eu entendo, irmãos, a vida é corrida, você tem filho pequeno, você mora longe, apesar que você tem carro. Não tem justificativa. Mas eu sou o tipo de pessoa que assim, eu relevo, porque eu sei como que é difícil. Mas não quer dizer que eu releve que a pessoa está certa. Por exemplo, já teve casos, eu não sou o tipo de esposo e que sou pastor, que eu obrigo a minha família a estar aqui 100% das atividades. Às vezes, a esposa não vai estar bem, eu não vou obrigá-la a vir, mas isso não vai ser recorrente. Eu vou sempre tentar trabalhar o coração dela e não falar assim, você vai porque eu estou mandando. A não ser que haja um caso para isso. Então, eu sou uma pessoa que tenta olhar a fragilidade do nosso coração. E a gente precisa olhar um pouco nesse sentido. Porque nós temos as nossas dificuldades. Mas uma outra coisa que eu examino no meu coração é que, pensem comigo, se eu não fosse pastor, será que eu vinha em todos os trabalhos da igreja? Não, eu já tenho a resposta, irmão. Estou querendo saber a opinião. Mas por que eu venho? Porque eu tenho uma obrigação, entre aspas, é o meu papel. Eu tenho que dar exemplo. Mas se fosse olhar o não cargo e a minha natureza humana, com certeza tinha dia que eu não vinha. Então vocês entendem que a gente precisa fazer esse exercício, mas nesse sentido a gente tem que trabalhar o nosso coração. Porque não depende de você querer para você vir à igreja, senão você nunca vem, dificilmente você vem. Às vezes você tem que vir obrigado e na marra, e chega aqui, Deus vai, acalma o seu coração, você fala assim, nossa, ainda bem que eu fui. Porque se deixar pela vontade, você não vem, irmão. Mas vocês entenderam os pontos que eu coloquei aqui? Para a gente examinar, analisar e da meu próprio exercício que eu tento fazer? A gente tem que procurar, né, caminhar em maturidade para olhar isso tudo. Irmãos, eu quero só fechar essa passagem de Pedro, tá? Que aí a gente não para na metade aqui e consegue encerrar. Vamos lá. Nós falamos sobre aquilo que o presbítero, o oficial, não deve fazer, não deve ser. O que ele deve fazer e deve ser? A gente falou de espontaneamente? Eu meio que me perdi aqui. Não, né? Então, ele fala que o presbítero precisa exercer o seu ofício de maneira espontânea, que é contrária ao constrangimento. Então, é voluntária, natural, com disposição, livre vontade. Aí, nesse mesmo sentido, Pedro também fala de boa vontade, ou seja, desejo de servir prontamente. É um negócio que você alegra o seu coração, é o seu desejo ser presbítero, porque você ama as pessoas, você quer ajudá-las no problema delas, etc. Desejo de servir prontamente, com alegria, disposição, desejo e amor. E aí a última coisa é tornando-os modelo do rebanho. Outra característica. É sendo bom exemplo.
Então, irmãos, um presbítero que não é dizimista, um diácono que não é dizimista, ele não está dando o exemplo. Como é que ele vai cobrar? Na verdade, ele nem pode ocupar o ofício, não sendo dizimista. Se ele não é exemplo de alguém que frequenta a igreja, como que ele vai chamar a igreja para estar nos trabalhos do meio de semana? Se é alguém que você sabe que a vida dele é imoral, então tem que ser bom exemplo. Vou citar Kistemark aqui de novo. Pastorear significa cuidado amoroso e consideração, uma responsabilidade cumprida voluntariamente. Não deve jamais ser usada para engrandecimento pessoal. Seu significado deve ser observado no serviço altruísta de Cristo, que foi movido pela preocupação com a salvação dos homens. Então, vamos pegar essa palavra altruísta? Não, essa não. Serviço altruísta de Cristo. Uma coisa para confortar o seu coração como líder, porque você passa a semana inteira preparando um estudo, preparando um sermão, quando você consegue fazer ao longo da semana, você vem na igreja e não tem ninguém. Você que ensaia para tocar no culto, você está aqui ministrando, cantando, você olha para a igreja está assim. Ou o pastor preparou, ele chega na igreja e não tem ninguém, tem pouca gente. Não foca nisso, porque é voluntário, é um serviço altruísta para Cristo. Faz a sua parte, faz para Deus, porque cada um vai responder diante de Deus. A maneira como você está adorando, a maneira como você está aí na igreja, se você está valorizando vir na igreja ou não. Isso a gente tem falado, né, nos sermões de domingo, sobre a Santa Ceia. Por que nós estamos aqui? É para cultuar. Por que a gente está estudando? Para aprender. A gente está estudando o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? É Deus falando com a gente. Exercitar isso na nossa mente. E aí quem está à frente precisa ser blindado. Eu aprendi isso na pandemia. Porque não tinha ninguém na igreja. Eu tinha que falar para a câmera, no máximo 2 pessoas que estavam fazendo a transmissão. Depois que acabou a pandemia, o povo acostumou a não vir na igreja. E aí entristece no momento, mas você se blinda, né? Estou aqui, fiz a minha parte, estou aqui para servir a Deus, para cumprir aquilo que Ele me chamou, e cada um vai responder diante de Deus. Ok? Alguém quer fazer alguma consideração aí? Pergunta? Já estão com fome, irmãos? Pensando no almoço? Vai ficar para a gente ainda falar sobre o termo bispo, que nós não temos tantas passagens assim, e dentro desse termo bispo, nós vamos ver um texto que vai falar sobre o ato de pastorear, e aí a gente trabalha essa ideia de pastoreio, para quê? Para que a gente vá para Timóteo e Tito. Esses 2 livros são cartas de Paulo a pastores, aonde ele vai falar sobre algumas qualidades e características de presbíteros. Então a gente tem que abordar isso, para depois a gente trazer algumas coisas aqui da nossa Constituição, para depois a gente ir para diácono. Então até o final do ano a gente consegue terminar. Minha filha, é difícil. O meu papel é difícil. Ano que vem vai ser eleição. Não, é para ser no meio do ano. Vamos ficar de pé para a gente orar? Encerrar e agradecer. Deus amado, te louvamos, agradecemos pelo dom da vida, esse dia que o Senhor fez, esse dia que deve ser para a glória do Senhor, e que o Senhor já nos dá o privilégio de estar pela manhã na igreja, juntamente com os nossos irmãos, para te cultuar e para aprender da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, na nossa mente, que Teu Espírito Santo nos auxilie, e que, ó Deus, a gente possa exercer o nosso papel como membros,
de eleger e votar naqueles que o Senhor vai nos conduzir para escolher. Que, ó Deus, assim o Senhor seja glorificado, que essa igreja seja edificada. Continue, Senhor, nos abençoando nesse dia, preparando o nosso coração para a gente se alegrar e festejar mais à noite, porque estaremos diante do Senhor para agradecer pelo dom da vida e pela salvação em Jesus Cristo. Oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém.